Tem que mandar completo, fundamentação teórica, tudo, professor. Até o dia 30. O projeto, sim. Quem foi que me mandou o projeto sem o referencial teórico? Teve alguém que mandou, não está aí não, né? Ela disse que ia fazer. Eu disse, não, tá bom, pode fazer. Mandou só os elementos de introdução, justificativo, os objetivos. Mandou completo. Foi Eneida, né? Então, é só colocar só não, né? Porque o referencial teórico é uma parte mais complicada um pouco do projeto, que é o estado da arte do seu tema, né? Então, ele exige mais um tempo, né? Exige mais que você se aprofunde no tema, né? Pronto. Então é o seguinte, essa é a capa, esse é o modelo. Né? Com esse modelo, vocês vão fazer as substituições de acordo com o tema de cada um, né? Escolhido ou aqueles que já têm um tema em mente ou aqueles que já têm um trabalho já feito da sua graduação que queira transformar ele no artigo, né? Então, você substitui esse aqui, né, por exemplo, esse aqui é da docência do ensino superior, então é só substituir pela pós de cada um. Com o título, você substitui aqui. Aqui você coloca, você não coloca isso aqui, só se você quiser colocar o seu e-mail, né? Você pode colocar o seu e-mail e você coloca o seu e-mail e o seu nome aqui. Só substituir. Quantas laudas de referencial teórico? Assim, o projeto em si, 15 páginas também, né? Mais ou menos. O referencial teórico de um projeto, a maioria das universidades exige 5 laudas, né? Mas aí depende de quanto você mais escrever, melhor, né? Quanto mais você produzir, melhor, porque a fundamentação teórica de um artigo, principalmente biográfico, ele vai exigir mais fundamentação teórica. Então, quanto mais laudas, melhor. Então, você substitui seu nome, você coloca sua cidade, estado, o ano, 2020. O artigo é assim também, pode ser 15 páginas. 15, pode ser bibliográfico, 15 páginas, 15 laudas. E na hora, por exemplo, se alguém tem um trabalho, uma monografia, por exemplo, tem uma monografia de 50 páginas, você tem que enxugar bem ele. Enxugar bem, principalmente o referencial teórico, né, que são os capítulos, e principalmente a metodologia e as análises dos dados. Né? Quem tem um trabalho monográfico aí tem que enxugar bem para dar pelo menos 25 laudas. Então, aqui a contracapa, né, a folha de rosto. Então, você substitui novamente pelo seu tema. Então, o artigo, você deixa aqui, é apresentado como requisito parcial, mas não coloca parcial, é total. Para obtenção de título, docência do programa de pós-graduação em docência do ensino superior da faculdade, tal. Aí você coloca orientado pelo professor, eu sou especialista, Marcelo Alves dos Reis. Tem meu nome lá na plataforma completa. A cidade e o estado, novamente, o ano. Aqui seria a folha de avaliação. Então, você coloca novamente os dados. A banca examinadora. Aí, vamos fazer o seguinte.
No caso, o artigo ele não é apresentado, né? Mas você deixa essa folha de avaliação da banca examinadora e você só coloca o meu nome aqui. Orientador, né, professor Marcelo Alves dos Reis, e examinador 1 e examinador 2, né? Para você entregar já para a Isabela. Então, não pode entregar para ela. Colocar data e tudo. Professor, Oi. aí no caso, devido a esse período, a gente vai ficar sabendo pela nota só depois, na avaliação final desse artigo, porque já que a gente não vai apresentar. Eu vou colocar nota. Na medida que vocês enviarem para mim, eu vou colocando numa pasta e vou colocar meu e-mail disponível para vocês ir mandando. Eu vou colocar na pasta, vou corrigindo. Se estiver tudo certo, eu dou a nota na hora já. Se não, eu mando de volta só. Mude isso, mude aquilo. Porque assim, deu um trabalhozinho, pessoal da docência e pedagogia passado que demorou mandar os trabalhos e a Isabela pediu para eu fazer as correções. Teve algumas pessoas que copiaram da internet, mandei de volta, só não pode, estava fazendo plágio. Mandei novamente. Então, esse tipo de problema, o professor, principalmente na pós-graduação, ele não pode, o aluno pós-graduando não pode nem pensar nisso, em plágio. Mas a apresentação desse artigo já tem uma data, assim, que já tem que estar no ponto que já vai ser encaminhado para a banca? Não vai ter apresentação, mas vai ter a assinatura de algum profissional lá da FACAP, além de mim, né? 3 meses. 3 meses, eu acho que ela vai dar esse período. Entendeu? Então, fica chato para mim, como professor, e para vocês, como aluno, ter esse tipo de dor de cabeça, entendeu? Um aluno de pós-graduação não pode nem pensar nisso. Nem de graduação, né? Tem que ter a ética, né? E a autonomia de saber que isso é errado. Não tem como. Aí eu falei com ela, a gente bateu muita cabeça com alguns alunos. Então, isso fica desgasta, né? Entendeu? Porque não é responsabilidade do professor ficar procurando se o trabalho do aluno ele é plagiado ou não. O aluno ele tem que ter ciência disso, que é errado. Examinadora. Pronto. A partir daqui tem um resumo. O resumo, vocês sabem, é como se fosse a introdução do trabalho de forma mais resumida, a partir de 100 até 250 palavras. Tem como saber, o Word, você só seleciona o seu resumo e o Word lá embaixo ele diz quantas palavras tem. Então, no máximo 250 palavras, o seu resumo terá. Palavra-chave, de 3 a 5, né? Pode ser, melhor falando, três palavras já está essencial. Você coloca 3 palavras que resumem o seu trabalho, né? Que representem o seu trabalho. O abstract é a tradução desse resumo em inglês. Primeiro. No Google, o Google dá a tradução, mas só que a tradução é toda errada, né? Vocês sabem disso. Se vocês... eu não vou impedir, não. Vocês podem traduzir no inglês mesmo do Google, mas é o seguinte, se vocês quiserem publicar, não vai passar. Por exemplo, eu quero publicar meu artigo. Se vocês quiserem publicar, vocês têm que pedir um profissional
a um professor de inglês para traduzir o seu resumo. Então, o essencial é isso. Quando eu publiquei o meu artigo, um dos artigos, ele sempre pede. Às vezes pede até espanhol. Então, você, se querer publicar, seria Professor, interessante pedir um profissional. Eu acredito que a gente já deveria mesmo fazer do jeito certo para não ter que Exatamente. consertar alguma coisa depois e tudo. Porque tem aluno que passa, mas aí eu também passo, né? Eu não vou olhar, porque eu não sei. O inglês é mínimo, né? E eu não vou ver se o inglês foi tirado do Google ou realmente foi trabalhado. Mas como aluno de pós-graduação, exatamente repetindo, tem que ter ciência disso, né? E esse trabalho é um trabalho científico, né? E tem que ser feito de acordo com as normas científicas. E principalmente para publicação, tem que ser feito bem. E um profissional de português, a ortografia. Quando a gente publica também, quando eu fui publicar meus trabalhos, eu pedi para uma professora formada em letras, e especialista em esse tipo de trabalho, verificar a ortografia do trabalho para publicação. Porque você digita, você pensar, não tem erros de português, mas sempre há. Só se você tenha formação em letras e trabalha com esse tipo de redação, né? Correção de redação, essas coisas, desses trabalhos em sua carreira. Aí sim que você pode ter uma habilidade nesse caso, né? Então, caso queiram, fale com um profissional, que é a melhor forma de fazer esse tipo de correção. No inglês e também da ortografia. Então, abstract é a língua inglesa. Aqui, algumas faculdades não é obrigatório, mas a gente vai colocar aqui, né, porque toda revista exige abstract. Então, é melhor de se fazer. E se vocês pretendem publicar ainda mais, quiserem melhorar o currículo, né, colocar no currículo Lattes, tudo. A introdução. A introdução aqui que você vai colocar a apresentação do tema do artigo, relacionando com a literatura consultada, apresentada ainda os objetivos, justificativa, relevância, que é a importância do trabalho, do estudo em questão, e pode ainda conter comentários sobre a estrutura do trabalho. A mesma coisa que está lá no projeto. O projeto tem a introdução, tem a apresentação do tema, tem a justificativa, tem o problema, tem as hipóteses. Então, isso é a construção da introdução. Lá está em etapas, mas aqui é um tópico só, introdução, contendo todos aqueles elementos, objetivo, justificativa, viu? De forma, vamos dizer assim, contextualizada. Professor, qual que é o nome desse arquivo aí que você está Tá, falando? Qual é o nome dele para a gente encontrar na plataforma? acho que está modelo de artigo científico. Tá, formatação, teoria, modelo de artigo, viu? Nossa. Modelo de artigo. Tá certo, eu encontrei. É só baixar lá e fazer na mesma modelozinho. Tem algumas dicas de formatação. Vocês sabem, né, que tem a formatação lá da BNT, que é 3 centímetros do lado esquerdo, 2 centímetros inferior, 2 centímetros direito, 2 centímetros acima, né, superior.
O modelo que está na plataforma é pouco diferente. Não, o modelo que está na plataforma tem o do artigo, tem do projeto. Né? E agora, e tem esse também, que é do artigo. Tem lá. Está lá assim, modelo de artigo. Tá? Pode... Então, número 1 é a introdução. O segundo tópico é a fundamentação teórica ou desenvolvimento. Aqui você pode colocar um título já do seu trabalho. Um título do capítulo, né? do desenvolvimento. Então, vai depender de cada tema, aí você vai se substituir fundamentação teórica e desenvolvimento por um tópico. Um tópico de respeito ao título de cada um, ao tema de cada um. Estou falando aqui comigo, a internet caiu. Não, então, aqui a fundamentação teórica, você vai buscar autores que fundamentam a sua pesquisa e fazer as citações, que as citações, as indiretas e as diretas. Né? As citações diretas é tal e qual está no texto, né? Você copia e cola, mas você tem que colocar o nome do autor, o ano e a página de onde você tirou. Isso é uma citação direta. A citação indireta é quando você parafraseia o autor, quando você interpreta o que o autor quis dizer. Aí você coloca só o ano vamos dizer assim, da obra, né? Da obra ou do artigo. Então, aqui você vai colocar a fundamentação teórica, a metodologia, que você vai colocar, principalmente, então, os métodos vai ser um levantamento biográfico, aqueles que irão fazer somente um levantamento biográfico. Quem for fazer campo, né, ou quem já fez o campo, em sua monografia vai só aprimorar mais, você vai ter que colocar aqui que é uma pesquisa de campo, uma pesquisa qualitativa, né, descritiva, os instrumentos de coleta de dados que você utilizou, a entrevista, a observação, e os resultados, que são as análises dos dados. Né? Uma pesquisa de campo é bem mais, demora mais, né? Requer mais tempo. Mas quem já tem um trabalho já feito, por exemplo, a graduação que pode ser aproveitado, você só aprimora mais ou atualiza os dados, né? Atualiza alguns dados do trabalho anterior. Alguma pergunta daí? Não, né? Então, a fundamentação teórica é simples. Tem um material lá também, e tem um material aqui falando sobre o que é uma citação direta. Isso aí é bem nível de graduação, mas eu sei que às vezes a pessoa esquece mesmo, mas tem um material lá explicando direitinho qual é a formatação, como fazer uma citação direta, como fazer uma indireta, como fazer as referências de qualquer tipo de documento que você utilize, né, de material. Então, tem todo o material lá disponível. A citação direta, como coloquei aqui, está aqui, que é o exemplo. De acordo com Monteiro, 2010, é o texto. Então, você não precisa colocar a página numa citação indireta, porque você está parafraseando o autor, você está só interpretando o que ele quis dizer. Você coloca somente o ano, ou no início ou no final. Mas quando for entre aspas, você coloca em maiúsculo, né? Caixa alta. Isso é uma citação indireta. Na citação direta, até 3 linhas, ele fica no corpo do texto. Né? Mas você tem que colocar a página.
e entre aspas, né? Fica entre aspas e você coloca a página. Quando for mais de 3 linhas, aqui em caso de supressão. Sim, esse aqui é no caso que você supressão tanto no início, no meio e no fim da frase deve-se utilizar 3 pontos entre colchetes de letra minúscula no início da frase. Exemplo, por exemplo, quando você pega uma citação no meio de um parágrafo que tem tem um argumento tanto antes quanto depois. Então, você coloca os colchetes para dizer que tem outras falas antes, que você pegou só esse trecho que achou importante. Então, a citação longa, direta, com mais de 3 linhas, aí você coloca, você dá um Enter, diminui a fonte, né, que essa fonte aqui é a fonte 11, né, o corpo do texto sendo fonte 12, essa aqui deve ser menor. Então, aqui seria uma fonte 11, é alinhado 4 centímetros, né, da esquerda para a direita. Então, você arrasta, né, seleciona e arrasta 4 centímetros para cá, para ele ficar em destaque. Então, você coloca Antunes, pode ser no começo, ou a educação passa por modificações, que nem sempre pode ser consideradas benéficas, aí texto, 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 e lá no final. Então, ou você inicia com o nome do autor, o ano e a página, em cima, mas não coloca aqui embaixo, ou então você inicia sua fala, coloca 2 pontos e coloca lá no final da citação, entre parênteses, caixa alta, o nome do autor, o ano e a página. Pessoal, é o seguinte, está me dando 1 minuto aqui o aplicativo e vai cair. Eu vou mandar novamente lá no grupo, viu? Mando novamente para a gente finalizar bem aqui rapidinho. Qualquer coisa, se cair, não se preocupe. O uso de tabelas, como usar tabelas. Está aqui o modelo de tabelas.